desperta, o mundo a girar. O livro de Endelion vai te guiar. O espelho do apartamento 302. Há objetos que não apenas refletem, mas invadem completamente nosso mundo. Fragmento do livro de Endelion. Ninguém se muda esperando que o espelho da sala seja ocupado. Mas foi a primeira coisa que Lúcia notou quando entrou no novo apartamento. Um retângulo de moldura de madeira escura, pendurado sobre o sofá, refletindo o cômodo inteiro, e uma rachadura, discreta, cruzando a superfície como uma cicatriz. O antigo inquilino deixará tudo limpo, mas o espelho, aquele parecia ter história demais para pertencer a um lugar tão novo. No começo, foi só incômodo. Quando o marido viajava, Lúcia evitava olhar o reflexo à noite. Achava que a rachadura deformava o rosto dela, como se o espelho não a reconhecesse direito. Às vezes via um movimento na lateral da imagem, uma sombra que parecia sair da parede. Achou que era cansaço. O trabalho remoto, a pandemia, o barulho dos vizinhos, tudo contribuía para a sensação de estar sendo observada por algo que não cabia naquele apartamento de 2 quartos. As coisas começaram a piorar em silêncio. O ar parecia mais denso. As plantas que ela cuidava no parapeito da janela começaram a secar uma a uma. O gato, Solano, passou a dormir debaixo da cama, bufando para o espelho. E Lúcia começou a acordar com uma espécie de ruído, como alguém sussurrando dentro da sala. Ela tentou acender a luz certa noite, e a lâmpada piscou 3 vezes antes de acender. O reflexo mostrou uma figura atrás dela, mas quando se virou, só havia o sofá. O marido riu quando ela comentou. Disse que era coisa de imaginação, que o apartamento tinha sua própria energia. Mas na semana seguinte, ele teve uma crise de insônia terrível. Acordava suando, jurando que via o reflexo se mover. A rachadura parecia mais longa, e o vidro, um pouco mais turvo. O espelho parecia respirar, de algum modo. O ponto de ruptura veio numa noite de terça-feira, quando o ar ficou quase irrespirável. Um cheiro metálico, ferrugem, talvez, invadiu o apartamento. As luzes piscavam. Solano miava preso dentro do armário. E então Lúcia percebeu, o espelho não refletia mais o presente. No reflexo, o apartamento era mais escuro, sujo, e havia vultos de pessoas andando lentamente pela sala. Sombras que não existiam ali fora. Ela recuou. Mas uma das sombras se virou para o espelho e sorriu. Foi o suficiente. Lúcia fugiu para o quarto, trancou-se e ligou para uma amiga, Rita, que estudava magia e terapias energéticas. Explicou tudo entre soluços. Do outro lado da linha, a voz de Rita soou calma, firme, como se já tivesse ouvido aquilo antes. O espelho está servindo de canal, disse. Esses objetos guardam impressões, ecos de emoção. Se há rachadura, há vazamento. É como um corte aberto no campo da casa. Rita pediu que ela não tocasse no espelho antes de preparar o ambiente. Orientou, acender uma vela branca, abrir a janela, e posicionar um copo d'água com sal diante do espelho, um antigo método para condensar e neutralizar energia disforme. Enquanto isso, Lúcia deveria repetir em voz baixa uma frase que lembrava mais um feitiço que uma oração. O que não me pertence, reflita para a luz. O que é sombra, dissolva-se no espelho. Lúcia obedeceu. A vela tremia, o ar zumbia. Por um instante, o reflexo mostrou uma sucessão de rostos, tristes, enraivecidos, indistintos. E então a rachadura pareceu se fechar por dentro, como uma ferida cauterizada.
O espelho devolveu o cômodo limpo. Nenhuma sombra, nenhuma distorção. Rita chegou 1 hora depois, com um olhar sério. Pediu para ver o objeto de perto e assentiu com a cabeça, como se confirmasse algo invisível. Ele já serviu de espelho para gente que se perdeu, explicou. Essas coisas ficam impregnadas. Quando racham, espalham tudo. Às vezes o espelho não mostra o que está atrás dele, mas o que entrou nele. Decidiram substituí-lo. Na manhã seguinte, Lúcia comprou um novo espelho, redondo, com moldura de bambu, e o posicionou no mesmo lugar, após limpar o espaço com incenso de alecrim e água com sal grosso. A diferença foi imediata. A casa ficou mais clara. As plantas começaram a brotar novamente. O gato voltou a subir no sofá. O ar parecia leve, como se algo tivesse finalmente encontrado passagem. 2 semanas depois, Lúcia acordou com um pressentimento e foi até a sala. A luz do sol batia no espelho novo, e por um instante ela viu o próprio reflexo sorrir antes dela, como se o espelho lhe devolvesse algo bom. Talvez fosse gratidão. Ou talvez fosse apenas a casa, enfim, se lembrando de quem morava nela. Anotações do livro de Endelion. Sobre espelhos e canais de energia. Espelhos trincados ou sujos servem como receptores de energia desarmônica. São como feridas abertas no campo da casa, refletindo e amplificando o que há de disforme. A substituição ou purificação do espelho, aliada à intenção consciente, restabelece o fluxo de energia e devolve ao ambiente o reflexo puro da consciência. Do capítulo Objetos que guardam ecos. O culto desperta, o mundo a girar. O livro de Endelion vai te guiar.